Abra a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 4, o versículo 10. E eu vou usar aqui a expressão que está na Nova Versão Internacional, NVI, a parte B do versículo 10 do capítulo 4 de Eclesiastes. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, de muita expressão que gera uma espécie de espanto e ao mesmo tempo curiosidade no nosso coração. Porque nós vivemos um tempo em que nós podemos estar juntos de diversas formas e participar de diversos encontros pelo mundo digital. Estabeleceu-se plataformas onde a gente pode se reunir, encontros que a gente pode estar junto com gente do mundo todo. A gente pode se encontrar com gente que está... Agora mesmo nós estamos transmitindo essa reunião, enquanto lá na igreja também se transmite a reunião. E gente do mundo todo pode estar assistindo e participando desse culto de louvor a Deus. E de outras maneiras, e de outras formas, nós estamos tomados pela tecnologia. E essa tecnologia nos favorece, nos facilita os encontros. Nós podemos estar juntos. Mas simultaneamente a isso, embora estejamos com essa possibilidade gigantesca de encontros até na realidade virtual, nunca se esteve e nunca se sentiu estar tão sozinho como hoje em sociedade. Nós vivemos um tempo em que pessoas, no meio de multidões, estão solitárias. Não há construção de verdade, de relações profundas. Nós estamos vivendo uma realidade sociológica bastante curiosa, porque enquanto nós podemos falar com gente de todos os cantos deste pequeno planeta azul, nós estamos a cada dia mais solitários, e esta solidão vem apontando para o nosso coração e para as pessoas e fazendo-as viver coisas dramáticas, de momentos dificílimos, e que sem sentir e sem conseguir alternativas para viver e para sair desta construção que foi feita. Ao mesmo tempo nós estamos altamente conectados, mas profundamente sozinhos. Podemos estar falando com gente do mundo todo, mas ao mesmo tempo nos sentirmos completamente solitários. A realidade do nosso tempo trabalha e traduz com muita profundidade e dramaticidade a insensibilidade. Enquanto nós vamos construindo o nosso império de telecomunicações, a insensibilidade vai se alojando no coração das pessoas. As pessoas vão tropeçando umas nas outras a partir de interesses pessoais próprios e olhando para si mesmas, procurando resolver as suas próprias carências, mas completamente insensíveis à dor daquele que está à sua volta. Essa é a sociedade que vivemos. As pessoas estão completamente tomadas pelo furor da solução das suas próprias questões, das suas próprias carências, dos seus próprios dramas. Nós tiramos, como sociedade, eu quero frisar aqui, nós tiramos os olhos que a gente precisava ter sobre o drama do outro. Tudo que importa para nós é nossa própria realidade, nossa própria dor, nossa própria angústia. E a insensibilidade foi campeando, e hoje ela está assentada no principal lugar e nos tronos mais importantes da sociedade dos homens contemporâneos. A insensibilidade se assenhorou do coração da sociedade, principalmente ocidental. Esse é o tempo, e é um quadro, é uma fotografia desse nosso tempo. A insensibilidade está tomando conta de nós.
E aí nós precisamos lembrar do que Paulo já dizia no passado, quando ele escreve a sua carta ao seu filho Timóteo: nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, ou seja, egoístas. O egoísmo tomou conta, o egoísmo entrou e nós só queremos resolver a nosso próprio drama. Há muita conectividade, porém extrema solidão. As pessoas estão vivendo assim. Gente se conecta no mundo todo. Meninos jogam com jogadores virtuais no mundo todo, mas não conseguem estabelecer uma conversa com seus pais. Não conseguem estabelecer uma conversa com seus vizinhos. A gente fala com o planeta, mas não fala com as pessoas que estão ao nosso lado. Isso tem graçado na sociedade contemporânea ocidental, principalmente. O individualismo se assentou no trono do nosso coração. E, lamentavelmente, essas malignidades têm sido percebidas, inclusive, no arraial daqueles que se dizem discípulos de Jesus. Como responder a esse tempo? Como ter uma alternativa a isso? Como viver diferente nesse contexto em que a gente está vivendo? Como não permitir que esses sentimentos e essas quase patologias sejam senhores de nossa vida? Como rechaçar esse egoísmo, esse individualismo, essa insensibilidade da nossa vida? Como fazer alguma coisa que faça de fato a fé cristã encontrar sentido no próprio Cristo? Como a gente pode retomar o caminho do Senhor para a nossa vida? Eu creio que a resposta para isso são relacionamentos genuinamente saudáveis. Relacionamentos de verdade que transpõem essa condição de necessidade de resolução de carências pessoais permanentes. Eu preciso me relacionar com profundidade. Não como uma multidão, mas preciso de fato ter pessoas com quem eu me relaciono com profundidade. No afã de atender uma demanda de Roberto Carlos, que dizia nos anos 70 que queria ter uma multidão de amigos, 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar, hoje, na sanha enlouquecida das redes sociais, nós buscamos seguidores, mas não buscamos amigos. Queremos ter milhões de seguidores, milhões de pessoas que curtam tudo que a gente posta, mas a gente não consegue construir relações saudáveis. E nem toda multidão que se encontra até mesmo em torno da fé representa esta saúde de fato das relações absolutamente necessárias. E vou mostrar isso para os irmãos aqui. Porque nem todo relacionamento é saudável. Existem relacionamentos abusivos, interesseiros e prejudiciais. Alguém conhece relacionamentos dessa forma aqui? Gente que só se relaciona com outro por interesse? Só se relaciona abusivamente? Nós precisamos, em nome de Jesus, dar um basta nisso, porque a sociedade precisa ver o Cristo em nós. A sociedade precisa ver que nós não somos simplesmente um ajuntamento de religiosos em torno de uma fé, de uma crença. Eles precisam ver que nós queremos ir além, e a gente pode mostrar isso. Vá comigo, por favor. Eu vou mostrar um encontro e um ajuntamento que representa muita coisa: fé, expectativa, necessidade. Capítulo 5 do Evangelho de João, versículos 1 a 7, vai nos contar uma coisa muito curiosa que você já conhece. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos
esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Só um parênteses aqui. Essa era a crença daquele tempo. Essa não é a expressão daquilo que de fato acontecia, ok? O texto está narrando uma crença da comunidade. Eles acreditavam que um anjo vinha, agitava as águas, e o primeiro que pulasse no tanque ficava curado. Essa era a crença. Não quer dizer que Deus de fato mandava um anjo que agitava as águas, que curava a gente. É só uma crença local. Então, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? 38 anos doente. Você quer ser curado? 38 anos deitado à beira daquele poço. Você quer ser curado? E a resposta daquele homem, que está cercado de uma multidão de pessoas, é curiosa minimamente. Ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Então havia ali, meus irmãos, uma comunidade de fé. As pessoas estão ali reunidas. Há uma comunidade de fé, há uma expectativa, há coisas acontecendo ali e eles ouvem. Imagina os meninos, os adolescentes daquela época, daqui da igreja é muito diferente, mas lá daquela época, os meninos, sabendo que aqueles enfermos estavam esperando que a água se movesse, ficavam de longe tacando pedra na água. Você imagina tocar o pé, aí vem aquele paralítico tentando chegar primeiro, o cego andando assim, tentando alguém que levasse na direção do tanque, e os outros tentando chegar lá, aquela loucura acontecendo. Havia fé, havia uma espécie de comunhão na sua dor, no seu sofrimento, havia disposição, havia ajuntamento, necessidade, expectativa, crença. Havia um grupo enorme, um ajuntamento enorme. Porém, naquele lugar, alguma coisa não havia. Não havia misericórdia em relação ao outro. Não havia disposição para ajudar. Não havia um olhar generoso sobre a necessidade do outro. Então, embora houvesse um encontro de muita gente, embora houvesse fé até e crença, embora houvesse necessidades reais, embora houvesse muita coisa ali em comum, não havia quem ajudasse. Ele está sozinho na sua dor, está sozinho no seu sofrimento. Aquela era uma comunidade de fé. Enfermidade, dor, sofrimento e solidão. Havia fé para mantê-los juntos, mas não que os fizesse tirar os olhos de si mesmo e os colocasse sobre a ferida do outro. Havia fé para esperar um anjo, mas não que os fizesse encher o coração de compaixão pelo outro. Havia fé para pular no tanque, mas não para levar alguém, estender a mão e levar o outro primeiro. Nem todo ajuntamento em torno da fé representa aquilo que Deus pretende para a nossa vida. E esse é um tempo que a gente precisa ficar muito atento a isso. Porque nós podemos estar nos juntando como comunidade de crenças, comunidade que estabelece relações, mas essas relações não representam em nada o modelo que o Cristo tem para a nossa vida. E nós precisamos repensar isso e reestruturar a nossa caminhada. Porque nós precisamos, para a saúde da nossa geração, de relacionamentos profundos, saudáveis, que mudem a vida daqueles que estão perto de nós. A gente precisa ser desafiado a tirar os olhos da nossa própria angústia e colocar os olhos àqueles que estão à nossa volta, precisando da nossa ajuda, precisando que a gente estenda a mão. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, essa zona que tanta gente fala sobre ela. A gente precisa, de alguma forma, perceber as pessoas que nos cercam. Meus irmãos,
Talvez a gente não dimensione o poder que está na nossa vida como discípulos de Jesus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo sentados aqui nessa manhã. Vocês são uma igreja de pessoas cheias do Espírito Santo e são uma igreja que Jesus é o Senhor da vida de vocês, e há uma sociedade ao nosso lado aqui, ao nosso redor, clamando pela manifestação da verdade de Deus, mas muitas vezes nós estamos olhando só para nós mesmos. A gente muitas vezes, como disse o moço que estava aqui cantando, introduzindo o momento de comunhão, a gente fica interessado em chamando Jesus para sentar, e a gente muitas vezes perde a capacidade de entender que Ele já está sentado, Ele já repartiu o pão, nós já nos alimentamos, e a esperança dele é que a gente se levante desse lugar e mude a história da nossa comunidade, com relacionamentos de verdade, que apontem para a nossa vida como alguma coisa que me chame para a direção daquele que está menos favorecido ao meu redor. Nesse tempo nós precisamos ser chamados para relacionamentos que são profundos, que façam tirar os olhos da nossa própria ferida, da nossa própria dor, da nossa própria angústia. Mas nós muitas vezes estamos tão preocupados com nossas dores, com nossas angústias, com nossos problemas, que a gente esquece que nós fomos chamados por Deus como saída, como solução, como bálsamo para uma sociedade que está vivendo ao nosso redor, clamando. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, a ardente expectação da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eles estão esperando por nós, mas não que a gente chegue lá e faça grupos de crença, em que todo mundo se interessa por si mesmo. Mas eles esperam que a gente faça alguma coisa. Mas diga comigo assim, há uma saída. Há uma saída. Relacionamentos de fato saudáveis, poderosos e transformadores. E eu queria então levar vocês, já concluindo essa reflexão, para o Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5. Há uma outra história, muito curiosa e interessante. A partir do versículo 17, diz o seguinte: e aconteceu que num daqueles dias Jesus estava ensinando e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então, tirar o brilho aqui para ficar bem na fita. Vieram então alguns homens trazendo um paralítico deitado num leito. Eles procuravam levá-lo para dentro e colocá-lo diante de Jesus. E não encontrando uma forma de fazer isso por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas desceram o paralítico no seu leito, deixando-o no meio das pessoas, diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ou vendo a fé deles, Jesus disse ao paralítico: homem, os seus pecados estão perdoados. E aí começa uma discussão religiosa aqui, mas no final, esse que era paralítico sai andando da reunião. Olha aqui um outro grupo de pessoas. Vocês se lembram do primeiro paralítico, 38 anos, enfermo, deitado à beira de um tanque, esperando o agitar das águas. E quando Jesus chega para ele e pergunta: você não quer ser curado? Ele diz: eu não tenho ninguém para me ajudar. Eu estou cercado de gente, mas estou sozinho. Eu estou cercado de gente, mas ninguém está aqui para me ajudar. Eu estou cercado de gente, mas cada um conjuga principalmente a expressão farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas há um outro grupo de pessoas que, tendo seus dramas, suas dificuldades, suas próprias angústias, suas dores, seus problemas pessoais, suas dificuldades, como todos nós temos, há um grupo de gente que vai viver uma expressão de fé completamente diferente,
que essa fé vai levá-los na direção das pessoas que precisam de ajuda e que não vão ficar restritos à tentativa de eleger um Deus que solucione os seus problemas, não estão restritos à tentativa de transformar um Deus num Papai Noel que nos dê bênçãos delivery e que vão trazer coisas para nós constantemente, que vai trazer coisas para nós constantemente. Eles estão ali olhando as pessoas à sua volta e eles têm a notícia: Jesus está ali na casa do fulano de tal. Vamos até lá, mas nós temos um amigo paralítico, vamos fazer alguma coisa. E eles pegam então, vamos levar o nosso amigo até a presença de Jesus. Talvez seja esse a maior questão que nós precisamos aqui nessa manhã, é decidir definitivamente o que vamos fazer com os nossos amigos que estão vivendo dissolutamente longe, sofrendo angústias intermináveis. Nós precisamos nos levantar e nos juntar para levar os nossos amigos à presença poderosa de Jesus. Ah, pastor, eu não sei o que fazer. Se junte com 2, com 3, com 4 e vá atrás das pessoas que estão sem capacidades, as pessoas que estão alijadas, as pessoas que estão caídas, as pessoas que estão angustiadas e leve-as a Jesus. Muitas vezes nós estamos não desfazendo do espaço que a gente tem para as liturgias, mas nós estamos simplesmente, querendo responsabilizar os outros. Ah, passa lá na igreja. Está com um problema, passa lá na igreja. É mais que isso, irmãos. Nós precisamos construir relações tão profundas e saudáveis que vão nos fazer olhar para o outro e sair da nossa condição e olhar as pessoas que precisam da nossa ajuda. E esses 4 amigos veem esse amigo em comum. Vamos levá-lo a Jesus. Só que chegam lá a um obstáculo. Não se engane. Sempre que alguém se levantar para fazer alguma coisa boa, positiva, maravilhosa, vai haver obstáculo. Se o caminho estiver muito fácil, desconfie, irmão. Sempre que houver uma intenção de levar pessoas a Jesus, os obstáculos vão aparecer diante de nós. São questões, são pensamentos, são reflexões, são coisas secundárias, muitas vezes até banais, mas os obstáculos vão estar ali. E nós precisamos nos levantar em nome de Jesus e resistir àquela vontade de parar diante do primeiro obstáculo. A casa estava tão cheia, não tinha como fazer, mas fizemos um maior trabalhão, viu? Nós gostamos de você, trouxemos vocês pertinho, quase deu. Já pensou? Teriam feito grandes coisas, mas teriam parado. A fé cristã precisa nos constranger a elaborar estratégias que nos ajudem a levar as pessoas para perto de Jesus, na direção do Senhor, e não para solucionar os nossos dramas pessoais. Eles então pegam o paralítico. Imagina a cena, irmão. Se fossem pessoas como eu, pastor Sérgio e pastor Valmir e mais um amigo, vou botar o seu Farney, já que para ficar os 4 cavaleiros aqui. Um gordinho cabeçudo, um também cabeçudo, barbudo e barrigudo, que pode ser eu ou pode ser o Valmir. Um atlético como o pastor Sérgio Elias, afinal de contas é o pastor daqui, tem que falar bem dele aqui. Vamos levar agora, e o paralítico, vamos dizer que ele fosse gordinho. Vamos levar esse paralítico para o telhado. Meu irmão, não tinha escada muito bem feita, não tinha... Meu irmão, imagina o que eles precisaram fazer para levar o paralítico para o telhado. E puxa daqui, e vai cair. Mas já imagina a cena. E puxa, e segura, e levanta, e abaixa que não, solta agora, para, não puxa não. Até chegar lá em cima. Chegando lá em cima, eles abrem um buraco no telhado. Foi assim que nasceu um dos ministérios que a gente teve na igreja, que chamava Buraco no Telhado, usando a arte para levar as pessoas a Jesus. Abrem um buraco no telhado, descem o paralítico numa corda, espécie de corda, lençol, alguma coisa assim, e param o paralítico exatamente em frente a Jesus. Agora, quer ver o curioso? Jesus viu a fé de quem?
do paralítico? Jesus viu a fé que estava ao seu redor, das pessoas que estavam ali reunidas. Jesus viu a fé de quem? A fé dos amigos que se juntaram para mudar a vida de alguém. A fé de amigos que se juntam para fazer alguma coisa. E perdoou os pecados daquele homem e curou a sua enfermidade, a sua dificuldade, a sua limitação. Muitas vezes, meus irmãos, o nosso problema está que a gente quer acumular fé e manifestar fé para resolver os nossos problemas pessoais. Mas Deus deseja olhar a fé que nos faça caminhar na direção da necessidade daqueles que estão à nossa volta. Olhar a fé que nos faz correr todos os riscos para poder fazer com que alguém chegue perto do Senhor e tenha o seu drama solucionado e resolvido. Nós vivemos uma sociedade insensível, uma sociedade egoísta, vivemos uma sociedade de muitas de questões que têm abalado as estruturas, mas nós podemos mudar isso. Se nós nos juntarmos em relacionamento para estabelecermos-nos como pontes que ajudam as pessoas que estão carentes do Cristo na nossa vida. Eu sei que todo mundo tem problema. Nós poderíamos fazer uma fila aqui hoje. Vamos fazer uma conta. Conte os seus problemas. Vem aqui. Todos nós íamos contar alguma coisa. O que você está enfrentando? Qual a sua dor? Qual a sua angústia? Qual o seu problema? Há alguns aqui que choram de saudade por conta da questão dos documentos, não podem ver seus entes queridos. É um drama, é uma dor. O abraço do Arthur e o choro comovido dele fala um pouco disso. Eu sei que cada um aqui tem uma angústia, um problema, uma dor, uma dificuldade, que é verdade, que não é uma ilusão, que não é uma construção de uma dor meramente idealizada, mas uma dor real. O que a gente faz? Aqueles 4 amigos tinham também seus problemas, mas eles resolveram fazer alguma coisa na direção daquele que precisava de ajuda. Sabe, meu querido, o Senhor está nos chamando hoje como igreja para a gente se levantar, se juntar, seja nas nossas células, seja nos nossos encontros com os nossos amigos, para tirar os olhos das nossas feridas pessoais e colocar os olhos naqueles que precisam da nossa ajuda e levá-los a Jesus, porque Jesus pode mudar a história de qualquer pessoa que chegue diante dele. E ele deseja que a nossa fé não seja uma fé simplesmente para resolver os nossos dramas, mas uma fé que me impulsione na direção do drama daqueles que estão ao meu lado. Uma fé que me mova do lugar, não para resolver as minhas carências, mas uma fé que me mova para estender a mão para aquele que precisa de ajuda. Eu sei que essa é uma igreja completamente mobilizada para ajudar pessoas, ministérios, ações, eu sei disso. Mas nessa manhã eu vim aqui para lembrá-los e não para cobrá-los. Eu não vim aqui simplesmente para dizer: você tem que fazer isso porque tem, mas lembrar que vocês já fazem. Mas quem sabe, aqui nos arredores de Bridgeport, nessas cidades ao redor, nessas pequenas cidades que há aqui, há pessoas que estão precisando que você se levante com alguém para buscar essas pessoas caídas, perdidas, quebradas pela vida, dilaceradas pelos sentimentos, angustiadas pelas dificuldades da existência. E você tem uma resposta, porque você carrega a presença do Deus Todo-Poderoso que se importa. Certa vez os discípulos estavam vivendo um momento de tempestade e Jesus estava dormindo na popa do barco. Eles acordam Jesus com a pergunta: o Senhor não se importa? O Senhor não se importa que a gente morra? O Senhor não se importa com o que a gente sente? O Senhor não se importa com o que está acontecendo com a gente? E Jesus não precisou responder a pergunta deles, apenas disse:
vento, aquieta-te, mar, cala-te. E a bonança se estabeleceu. O que ele estava dizendo não era simplesmente demonstrando o seu poder sobre os elementos da natureza. Ele estava respondendo a pergunta com ações. Eu me importo e faço o que for preciso para que a sua vida seja transformada. Nós servimos a um Deus que se importa conosco. Mas não somente conosco. Deus se importa com as pessoas que estão ao nosso lado. Deus se importa com aqueles que estão sofrendo agora. Deus se importa com aqueles que estão pensando em tirar a vida agora. Deus se importa com aqueles que estão angustiados agora. Deus se importa com aqueles que estão trancados num quarto com depressão agora. Deus se importa com aqueles que estão com crise de ansiedade agora. Deus se importa e Ele está chamando e levantando a sua igreja nesse tempo, para a gente fazer alguma coisa, para a gente se unir em torno de coisas realmente necessárias que mudem a história uns dos outros. Ele está nos chamando. Você simplesmente pode se juntar a gente maravilhosa dessa comunidade para dizer: eu não tenho feito muita coisa, mas eu estou aqui. Eu estou disponibilizando a minha vida, pastor. Faça o que o Senhor quiser através da minha vida aqui, para mudar as histórias, para curar as feridas, para perdoar os pecados, para transformar aleijões em cura, para transformar doenças em testemunhos, para transformar dor em glorificação ao nome bendito de Jesus. Ai do homem que cai e não tem quem o levante. Graças a Deus pela igreja de Jesus, que se reúne aqui nessa manhã para dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, na direção daquele que precisa desesperadamente de ajuda. Eu me uno aos meus irmãos para levar pessoas à presença bendita de Jesus. Alguém, como diz o vosso pastor, tem fé para receber essa palavra nessa manhã? Alguém tem fé para dizer: Senhor, antes eu me portava como paralítico necessitado, hoje o Senhor me deu pernas para andar na direção daqueles que precisam da minha ajuda. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem coisas que a gente não consegue entender. Como um Deus que sabe tudo pergunta: a quem enviarei? Ele não está carente de informações. O que Deus quer é a nossa resposta. Ele não quer que a gente fale: vou pensar bem aqui o que eu vou. Deus não está carente de informações. Eu uso fulano de tal. Não. O que Ele quer é que a gente diga com nossa vida: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.